Pai do Senhor Jesus, amados, que bênção estarmos aqui nessa noite. Glorificado seja Deus pela rica oportunidade que temos. Você que vai nos assistir, nossa live está voltando aos poucos e é uma bênção também tê-los conosco também nessa noite. Vamos orar? Oremos ao Senhor, mesmo sentados. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade nessa noite que temos de louvá-lo, seu nome. Pai Santo, nós exaltamos a Tua majestade, a Tua grandeza, reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor, e Tu que és, ó Deus, tão grande, tão excelso, ó Deus, nós queremos nos render ao Senhor nessa noite, em louvor e adoração, por gratidão, Senhor, porque nada do que fazemos, nada do que vamos fazer, paga, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Deus, por todo o sacrifício, por todo o amor dispensado a nós, por ter enviado o seu Filho amado, ó Deus, para morrer no nosso lugar. Apresentamos, ó Deus, o culto dessa noite, culto da nossa razão. Ó Deus, tudo que faremos, toda palavra ministrada, todo louvor, tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que nessa noite nós saiamos daqui diferente como entramos, e que o Seu Espírito Santo, que é aquele que fala no profundo do escondido, o Senhor venha falar conosco poderosamente nesta noite. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados. Agradeço pela presença da Tua igreja e que o Senhor esteja presente no nosso meio. E tudo, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia aí, Josué, capítulo 1, verso de 5 até o verso 9. Josué, capítulo 1, verso de 5 até o verso 9. Posso ler? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade nesta noite. Graça e paz. Amém? Os irmãos põem de pé que se puderem. Nós estamos declarando que Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui, né? Somente para adorar aquele que é merecedor dessa honra, dessa glória e desse louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, 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 para sempre, amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Glória a Deus. curando todo meu ser. Confio em ti.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pode sentar, em nome de Jesus. Vou passar a palavra à irmã Débora, à irmã Sofia, que estarão nesse momento adorando ao Senhor. Entre. Que bênção, rapaz. Olha aí. Maravilha. Vem cá me dar um abraço logo de cara, logo aqui, logo. Boa noite, irmão. Graça e paz. Graça e paz. Pode colocar aí.
Já falei para essa galera aí. O Ministério Louvor está de portas abertas, né? Então, Andressa, Débora, Sofia, passe a Macedônia, né? Então, o papai fica muito orgulhoso, né? Andressa cantando, Débora cantando, eu fico muito feliz. Então é isso aí. Então nós vamos ter o nosso momento de ofertório, mas antes, quero nessa noite saudar os nossos irmãos que estão ali. O irmão Alex e o irmão Pedro. Vitor, né? Pedro é outro, né? E é o genro. Então como é que a igreja fala para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Que Deus te abençoe. Se você puder dar um abraço neles, são bênçãos na nossa vida, irmão Alex e irmão Vitor, né? Que o Senhor abençoe e guarde vocês, sejam muito bem-vindos. Nesse momento nós vamos também ter o momento do ofertório, momento de a gente ofertar na casa do Pai. Então vou convidar os irmãos para cantarem o hino 301. E talvez ninguém vai lembrar, mas a gente vai lembrar dele nessa noite. Crer e observar. Então vamos lá? Você de pé, para a glória do Senhor, vai ter oportunidade nessa noite de ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor, tá bom? Ok. 301. Aí. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente
sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Abra tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso de 1 a 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de 1 a 15. Acho que você já conhece a história, certo? Se você quiser sentar, você pode sentar. Pode sentar. Tem um pessoal que sentou aí depois não pode falar que o pastor faz acepção. Mas também com reverência, com humildade, não tem problema, né? A gente vai acompanhando a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chega a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, que ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois,
pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Queria que você repetisse o versículo 14 e o versículo 15, para ficar bem na mente aí. Deixa aí o versículo 15. Vamos repetir mais uma vez. Eis que agora reconheço, vamos lá? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Isto. Então, em nome do Senhor Jesus, fecha teus olhos. Deixa só minha irmã me abençoar aqui. Isso aí, tá bom, meu filho. Obrigado. Deixa eu beber aqui. Fecha teus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela reunião da tua igreja, pelo culto nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque já cantamos louvores. Muito obrigado por aqueles que puderam ofertar, aqueles também que não puderam. Que o Senhor derrame das suas bênçãos da mesma forma, ó Deus, na vida de cada um de nós. E que o Senhor continue acrescentando, Deus, na tua igreja, o sustento espiritual, emocional, financeiro, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Quero agora apresentar a mensagem que será ministrada, Senhor. Que tudo que eu falar aqui, Senhor, seja o Senhor a direcionar. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que preparei, daquilo que tenho em mente, mas sei, ó Deus, que teu Espírito Santo é que precisa falar conosco. Então, usa a nossa vida. Aqui estamos, fala conosco poderosamente nessa noite, para a honra e a glória do teu nome, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que Deus usa, Deus faz, Deus usa como Ele quer, né? Você já pode pensar comigo assim, teve muitas formas de Deus curar alguém. Uma certa vez, Ele mandou, ele falou que o servo do centurião estaria curado. A filhinha de um homem, né, chamado Jairo, também estaria curada. Jesus uma vez cuspiu na terra, fez lodo, jogou nos olhos e também curou. Jesus também, de uma forma assim assustadora para a época, foi lá, tocou a mão no filho da viúva de Naim e ressuscitou. Então Deus tem os seus métodos. Nós não sabemos como. Nós não sabemos como Ele vai fazer. A verdade é essa. A verdade é que eu sei que se a gente entende que Ele é poderoso para fazer, a gente precisa só acreditar no que Ele quer que façamos da nossa parte. E quando nós olhamos para esse texto de Naamã, Naamã foi convidado a dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E aquilo dali parecia uma coisa assim muito estranha. Porque você tem coisas que você coloca de uma forma. Você fala assim, olha, vai acontecer desse jeito as coisas vão acontecer. Mas aí vem Deus e fala, não, vai acontecer do meu jeito. E aí a gente sabe que Naamã foi curado. A gente sabe que essa história termina
com Naamã curado. Mas eu queria tirar do texto algumas coisas assim que aconteceram que deram todo o enredo até essa cura de Naamã. E eu queria que você pensasse comigo. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Primeiramente, nós precisamos observar o seguinte: Síria foi um povo que veio contra Israel. E a Bíblia diz que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Mas não só isso. A Bíblia diz que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Ele chegou num ponto em que ele era muito respeitado, ele chegou num ponto que ele era muito considerado, ele chegou num ponto em que ele foi favorecido pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz, porque por meio dele, o Senhor Deus tinha dado vitória à Síria contra Israel. O próprio Deus o levanta, dá a ele a vitória, o próprio Deus o exalta. Então esse camarada aqui, esse comandante do rei, do exército do rei da Síria, ele era um cara que ele era top. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala sobre ele, aí que eu queria me ater. A Bíblia diz assim: porém, sofria de lepra. Porém, ele sofria de lepra. Às vezes, a gente é bem sucedido, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está surfando numa boa onda, mas tem os poréns. Às vezes. Às vezes há porém na nossa vida. Está tudo bem. Está tudo caminhando bem. Porém, está tudo perfeito. Cheguei no ponto máximo daquilo que eu poderia chegar. Se eu fosse colocar ele aqui no contexto de hoje, ele seria comandante do exército. Estaria abaixo somente do rei, somente do presidente. Então, a escala foi a maior. Mas tinha um porém. Às vezes a gente tem porém na vida, né? Às vezes a gente tem algumas coisas na vida assim que fala assim, poderia ser completo se não fosse isso. Poderia ser top se não faltasse isso. Porque quando você fala assim, o cara é comandante do exército do rei da Síria e ele tem lepra, você tem que pensar comigo da seguinte forma: ele perdeu muitas coisas aqui. Ele ganhou conceito, ele ganhou status, ele ganhou respeito, mas ele perdeu muitas coisas. Que talvez você vai pensar comigo assim: eu largaria tudo para ter só o que eu perdi. E muitas vezes o que a gente perde vale mais do que a gente tem. E aí a gente sabe, a gente se sente aquele cara incompleto. Eu me lembro do Steve Jobs, que ele falou que se ele pudesse trocar toda a sua riqueza pela sua cura, ele trocava. E às vezes a gente tem essa coisa e a gente tem um porém. Mas talvez o porém não seja também uma enfermidade. Talvez pode ser alguma coisa. Pode ser o quê? Pode ser aquilo que a gente não consegue resolver. Pode ser aquilo que está com a gente há muito tempo, que não sai. Ah, pastor, tem coisa que não sai, tem coisa que encosta na gente. Ah, pastor, o senhor está falando de encosto? Estou falando de encosto, não, estou falando de coisa que a gente não resolve. Irmão, tem coisa assim que eu fico olhando, né? Principalmente a gente que faz obra, que gosta de obra. Eu falo assim, rapaz, por que
há tanto tempo eu estou do mesmo jeito naquele negócio? Há 20 anos eu estou para trocar o piso do banheiro. Eu tenho que trocar aquele piso. Mas tem coisa assim, tem poréns. Sabe, um porém quer dizer que não nos deixa ser completo. Um porém quer dizer que alguma coisa ainda não está legal. A Bíblia vai dizer que o porém desse homem era lepra. E lepra quer dizer separação, lepra quer dizer que ele não tinha contato com outras pessoas. Essa Bíblia vai dizer que ele era, por exemplo, casado. E ele também não tinha possivelmente um relacionamento com a sua esposa como deveria. Porque quem ama, por exemplo, não ia querer que ele passasse nada para sua esposa. Mas a Bíblia diz que ele tinha esse porém. Quais são os porém que você tem? Quais os poréns que você tem? O que é o porém aí na tua vida? O que é o porém? A Bíblia diz, e aí eu quero entrar com uma outra questão aqui. A Bíblia diz que havia uma menina trabalhando na sua casa. O que acontecia? Toda vez que o exército invadia as terras de outro, era costume levar cativo as pessoas presas. E aí, nessa história de Naamã, surge a figura dessa menina. Talvez eu não sei, na verdade a Bíblia não cita em lugar nenhum o nome dela. Não cita. Mas nessa questão aparece essa menina. E a Bíblia diz que a Síria levou cativa uma menina de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria. Presta atenção. Uma questão é a gente ter o porém. Essa menina tinha porém. Essa menina era serva do Senhor. Essa menina fazia parte do povo de Israel. E ela tinha um porém. Qual era o porém dela? Presa, cativa, a serviço, trabalhando de graça na casa do comandante do rei da Síria. Mas nessa questão aí tem uma coisa muito interessante. Ela levanta para falar com a sua senhora, com a mulher de Naamã, dizendo o seguinte: quem dera o meu senhor estivesse na frente do profeta, porque ele o curaria. Irmãos, não é porque nós temos porém que a gente não faz o bem. Entendeu? Essa menina, ela tinha tudo para fazer o contrário do que ela fez. Primeira coisa que você pode pensar comigo, ela poderia considerar Naamã seu inimigo. Porque quem foi que foi lá e derrotou Israel e levou ela cativa? Naamã, o exército da Síria, comandado por quem? Por Naamã. A Bíblia diz que ela chama Naamã de seu senhor. E aí, o porém não te impede de fazer o bem. Até rimou. Mas fazer o bem a quem? Até mesmo aqueles que são seus inimigos. Por que isso? A Bíblia diz que ela chegou e falou para a esposa dele: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta. Aí, a grande questão para mim é que essa daqui ela colocou em prática amar o inimigo, orar por aqueles que perseguem, fazer o bem, não pagar o mal com mal, fazer o bem sem olhar a quem. Essa menina me dá um ensinamento muito claro de que eu preciso, aonde quer que eu esteja, estar cheio de Deus. Se eu estou na Babilônia, estou cheio de Deus. Se eu estou na Síria,
estou cheio de Deus. Se eu estou na casa do Senhor, estou cheio de Deus. Se eu estou no meio do trabalho, eu estou cheio de Deus. Só quem está cheio de Deus, transborda de Deus. Só quem está cheio de Deus, transborda de bondade. Porque quem não está cheio de Deus, destila ódio. Quem não está cheio de Deus, destila, como eu posso dizer, má vontade. Quem não está cheio de Deus, é igual, por exemplo, eu fui numa situação, né? E você vê que a pessoa, a primeira coisa que ela fala, não vou falar aqui onde é que eu fui, mas vocês vão entender. Eu fui para resolver uns problemas burocráticos. Aí a primeira coisa que a pessoa fala assim para mim assim, não, acho que não é comigo não. Já demonstra o quê? Má vontade. Tá cheio de quê? Não quer nada com a vida, né? E aí, na verdade, a menina não falou, é contigo mesmo, que ele tem que resolver. Eu falei, é comigo, é com ela mesmo? Que ela falou que não era com ela, não. Não, é comigo mesmo, agora eu entendi. Entendeu nada, na verdade, ela não queria era trabalhar, não queria era fazer o bem. Irmãos, quem está cheio de Deus quer fazer o bem, quem está cheio de Deus quer colocar para fora o que tem. O que eu tenho aqui? Essa menina tinha tudo para ser uma amargurada, essa menina tinha tudo para agir diferente, essa menina tinha tudo para ser vingativa. E sem contar do que ela podia colocar na comida daquela senhora, daquele senhor. Você já parou para pensar? Que ela estava trabalhando aonde? Ela estava trabalhando na casa. Mas ela entendeu que não é papel dela a vingança. Não é o papel dela pagar o mal com o mal. O papel dela é mostrar quem ela é. E o que ela tem. O que você tem? Você tem que botar para fora, por isso que a Bíblia diz que a nossa boca fala, que o coração está cheio. E aí, o que o coração dessa menina está cheio? Essa menina diz assim, quem dera meu Senhor estivesse na frente do profeta, ele o curaria. Então você começa a pensar o seguinte: Naamã, um cara de alto escalão, mas tinha um porém. A menina, uma serva do Senhor, tinha um porém. Naamã vai ser curado por Deus, mas Deus tem um processo para usar tanto a mim quanto você nessa caminhada. E quem sabe você pode ser, por exemplo, essa serva da mulher de Naamã em algum lugar e destilar o amor que Deus teve por você, você destilar por outro. Quem sabe você pode, em algum lugar, ser como essa serva, apontar para aquele que pode fazer maravilhas e milagres na vida de alguém. Quem sabe? Nós precisamos tão somente colocar para fora o que nós temos. Nós temos Deus. Nós temos Deus no nosso coração. Você tem Deus? Amém ou não amém? É até estranho, né? O pastor perguntar isso para a igreja. Mas depende do que está aqui. Hoje à noite eu cheguei em casa já meio que em cima da hora e meu sogro me liga. Carlos, o carro está aqui, eu estou com o carro parado. Eu pensei 2 vezes em socorrer meu sogro. E aí, quantas vezes meu sogro já me socorreu? Já rebocou meu Chevette? Hoje eu ando com um carrinho melhor, mas andei com o Chevetinho verde. Né? O Chevetinho verde parava de vez em quando. Quem ia me socorrer? Quem tem que socorrer o outro quando está necessitado? Somos nós. Nós temos Deus, cara. Nós temos boa vontade de Deus para conosco, também temos que ter boa vontade de Deus para com as pessoas. A verdade é essa. Aí eu queria te acompanhar ainda nesse processo, porque nesse processo Deus usa essa jovem. Mas no processo, Deus usa também a família. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa muito interessante. Deus usa a família.
A Bíblia diz que essa menina falou para quem? Falou para a mulher de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ela disse: uma menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Versículo 5. Versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor. Presta atenção. Quem falou, a menina falou para a esposa de Naamã, e quem foi contar para o rei foi quem? Naamã. O que eu posso pensar com você? Deus usou também a família nesse processo. A esposa foi conversar com o esposo. Você entendeu? Aqui, eu estava lá na cozinha e a menina falou para mim que tem um profeta que pode te curar. O que eu entendi aqui que eu quero que você entenda? Dentro de casa, falar das coisas do Senhor só acrescenta. Você entendeu? Teve o quê? Diálogo. Não teve diálogo aí entre os dois? E tu imagina essa mulher ouvindo essa menina falando assim: olha, quem dera. E tu imagina como é que essa menina falou: quem dera se ele tivesse na frente do profeta, ele o curaria. E aquela mulher ouve essa palavra, chega para o seu esposo, cansada muitas vezes de ver o seu esposo naquela condição de lepra, não tendo uma vida normal. Ela falou assim: a menina me falou que agora, se você for lá na frente do profeta, o profeta vai te curar. Houve diálogo, houve uma conversa dentro de casa e houve coisas do Senhor sendo trabalhadas dentro de casa. Coisas do Senhor a gente tem que conversar mesmo. Deus que mandou. A gente conversa de tudo, não conversa das coisas do Senhor. Estou falando de coisas do Senhor, de coisa boa. Você entendeu? E aí a mulher chegou lá e falou assim: ó, ela falou que tem isso. O que é isso, irmão? É Deus trabalhando em nós e trabalhando através de nós para salvar vidas, para curar vidas. A mulher foi lá e falou para Naamã. Naamã chegou, agora foi ao rei. Presta atenção. Qual foi a mensagem que ela falou? A menina falou que se você chegar na frente do profeta, você será curado. Aí Naamã chegou e disse assim. Então Naamã chegou e disse, foi contar isso ao seu senhor, e disse: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Aí começou a mudar a mensagem. Começou o telefone sem fio. Dentro de casa houve uma conversa bacana. A menina falou, a esposa ouviu, a esposa falou para o marido agora foi falar para o rei. O rei começou a falar o quê? Agora eu vou enviar você ao rei, para que ele o cure. Foi ao rei que ele falou que ia? Foi ao rei que a menina falou que era para ele ir? Começou agora o telefone sem fio. Mensagem trucada, né? Mensagem errada. E aí a palavra do Senhor diz que o rei pega e fala: vou enviar você ao rei. E quando ele fala: vou enviar você ao rei, a palavra do Senhor diz que ele chegou, falou: vou enviar você ao rei, vou te dar uma carta. Naamã preparou todos os presentes, isso era uma praxe, e foi ao rei. Chegou ao rei, quase que deu ruim. Por quê? Quem é que cura? Deus através de quem? O profeta. Naquele contexto, Deus através do profeta. Mas às vezes as mensagens saem ruins, né? Às vezes você toma cuidado com o que você ouve. Olha só. Sabe o que às vezes falta? Discernimento da gente ouvir, entender o que
que a gente ouviu. Porque às vezes é difícil a gente caminhar na direção da cura, porque às vezes é difícil caminhar no processo que Deus tem para nós, porque às vezes a mensagem muda. Um fala, aí o outro fala. É igual aquela brincadeira mesmo, telefone sem fio. Começa um falando ali, ó, Deus falou que se você fosse para frente do profeta, você ficaria curado. Aí o outro, aí daqui a pouco, não, daqui a pouco você tem que, não, eu vou te enviar para o rei. Mudou. Sabe o que às vezes acontece nesse nosso processo de caminhada com o Senhor? Nesse processo de Naamã, quase que deu ruim. Porque faltou o quê? Entendimento. Cada profeta, cada rei que Deus levantava, e esse rei que ele está falando aqui, Israel, era o rei Jorão. Cada um que ele levantava, um rei, ele levantava um profeta. Mas as coisas de Deus, quem respondia era o profeta, não era o rei. Você lembra de Saul? Quando ele foi, que Samuel falou para ele, Samuel demorou, e a gente estava estudando isso, Samuel demorou, e Saul foi lá e fez o quê? Ofereceu sacrifício. Era para ele oferecer o sacrifício? As coisas de Deus são tratadas por pessoas de Deus. Isso quer dizer muito claro que o governo deste mundo não nos governa. Não nos governa no sentido do quê? É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que entra com providência na nossa vida. Não é o homem, não é política, irmãos. Eu sou um cara que verdadeiramente eu sei meu posicionamento político, mas não é a política. As coisas de Deus pertencem ao reino de Deus, não é o reino político. Por isso que o rei chegou e falou assim, olha, sou eu alguém para tirar a vida e dar a vida a alguém? Sou eu Deus, o próprio rei. Reconheceu e ele falou assim, não sou eu, o cara está querendo arrumar um problema comigo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus levanta agora o profeta Eliseu. Eliseu, diz a palavra do Senhor, mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Algumas coisas podem tentar atrapalhar o nosso processo com Deus. Nosso processo de cura, nosso processo de caminhada, nosso processo de crescimento. Às vezes, é a mensagem errada. Às vezes, é o entendimento errado. Mas, às vezes, também, somos nós que não nos deixamos ser usados por Deus. Eu fico pensando nessa jovem, eu fico pensando nessa esposa, a esposa de Naamã, quanto Deus usou essas pessoas, dizendo, olha, tem um caminho para a cura, tem um caminho para o processo de Deus acontecer, tem um caminho para as coisas de Deus acontecer. E aí Deus levanta essa jovem, Deus levanta a sua mulher, sua esposa, e Deus levanta até o rei. Mas a mensagem, às vezes, é truncada. A gente, às vezes, não entende o que Deus quer. E aí, às vezes, quase que as coisas vão dando errado na vida de Naamã. A palavra do Senhor de Deus diz que Naamã foi até o rei e o rei falou para ele, sou por acaso Deus para tirar e dar a vida? A palavra do Senhor diz que Naamã ouviu. E Naamã liberou uma palavra muito clara. Deixa vir a mim, e ele saberá. Eliseu, quem que eu falei? Naamã. Eliseu disse, deixa vir a mim, e ele saberá que há rei em Israel.
Então está tudo acontecendo para o processo da cura. Lembra que no início eu falei, às vezes Deus pega e diz, ó, você está curado em nome de Jesus e vai. Mas tem processos que a gente vai seguir na vida que Deus vai dar vitória mais à frente. Mas a verdade é que nós precisamos contribuir com aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, se Deus falou para ele ir ao profeta, ele precisava ir ao profeta. E a palavra do Senhor me mostra que se Deus apontou isso para ele, qual é a dificuldade de ir lá no profeta? Ele teve que ir na nação que ele acabara de destruir, que ele acabara de tomar cativa. A palavra do Senhor diz que Eliseu ouve e diz, deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E quando Naamã fala, quando estou confundindo aqui, a Sheila falou, agora que está vindo a mente. E quando Eliseu falou que deixa ele vir a mim, para que ele saiba que haja profeta em Israel, a Bíblia vai dizer que o rei mandou ele para a casa de Naamã, para a casa de Eliseu, tá vendo? Aí agora eu estou confundindo de novo. Agora eu estou errando de novo. Vamos lá. Comi muito queijo, não. É porque eu estou sem esboço, eu estou direto no texto. Estudei, mas estou direto no texto. E aí eu estou aqui, acabei, mas não vou errar mais não. E aí Eliseu, né, fala para ele, ó, deixa vir a mim. Agora Naamã levanta e vai à casa de Eliseu. Quando ele vai à casa de Eliseu, ele leva tudo e ele tem uma concepção. Qual é a concepção? De que o profeta vai até ele. Mas o profeta não foi até ele. O profeta mandou um mensageiro com uma mensagem. Qual era a mensagem? Vá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você será curado. A grande questão aqui para mim é que ele chega nesse momento na vida de Naamã, a gente precisa tomar muito cuidado, que Naamã ficou indignado, diz o versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Primeira coisa que Naamã queria fazer, botar Deus na sua forma. A gente às vezes não quer botar Deus dessa forma. Deus tem que agir assim, assim e assim. Se não for assim, não serve. Se o culto não tiver 3 louvores, uma mensagem, tiver uma oração, não serve. Deus não opera, Deus não operou, né? Deus não opera. Se a gente for pensar, a primeira coisa que Naamã pensou foi que as coisas iam acontecer do jeito dele. Isso atrapalha você no processo. Você achar que as coisas vão acontecer do teu jeito. E as coisas não acontecem do teu jeito. Você entendeu? Quantas vezes eu já dei com murro em ponta de faca, para vocês entenderem, achando que as coisas aconteceriam do meu jeito. O problema também é quando você acha que tem que acontecer do teu jeito, você quer forçar todo mundo a que aceite daquele jeito. Não, tem que ser assim. Mas, cara, Deus não age da forma como nós achamos que Ele vai agir. Ele, às vezes, ele vai cuspir na cara, às vezes ele vai untar um lodo, jogar no rosto, nos olhos, às vezes ele vai pegar, liberar uma palavra, está curado, está liberado, está libertado do poder das trevas, está salvo, ele vai liberar uma palavra, mas talvez ele vai fazer de um outro jeito. O outro jeito, a forma de agir pertence a ele.
Aí, por que muitas vezes a gente atrasa o processo de Deus na nossa vida? Eu estou falando de uma cura. E Deus cura, vai curar esse homem, mas Deus tinha um planejamento para a cura. Mas às vezes, irmãos, nós atrasamos projetos na nossa vida porque achamos que Deus tem que agir do nosso jeito. Tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não vai. Aí Deus fala, então eu vou, você fica. E você vai ficando. A outra coisa que a Bíblia diz aqui, que ele faz uma comparação do Rio Jordão com o Rio de Damasco. Comparações. Por um acaso, os rios são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Por que a gente, às vezes, não chega no final do processo de Deus? A gente fica nessa de comparação. Né? Por que um conseguiu, o outro não conseguiu? Por que um é assim, o outro não é assim? Se a gente pegasse, deixasse as coisas do outro para lá e fosse viver a nossa história seguiria melhor do que a gente ficar fazendo comparações. Por exemplo, se juntasse aqui os 10 leprosos, este homem, se juntasse aqui o filho da viúva de Naim, cada um teria a sua história para contar. E a mesma coisa. E quando nós terminarmos a nossa vida e chegarmos lá no céu, cada um vai ter a sua história para contar. Cada um sentiu Deus de uma forma, cada um falou com Deus de uma forma, cada um passou um processo de uma forma e cada um chegou no final de uma forma. E nenhuma história é igual à outra. Aí está o cara comparando as águas do Rio Jordão com as águas de Abana e Farpar. Ou seja, a gente tem que parar de olhar para a grama dos outros e olhar para a nossa história. Seguir a nossa história. A Bíblia vai dizer que tem uma outra coisa que às vezes atrapalha os processos de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, então Naamã pegou, por acaso não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não posso me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Deu meia volta e foi embora muito irritado. É igual aquela história do cara falar assim, caiu na neve, aí ficou preso. Aí Deus fala para ele assim, solta a corda. Não solto. Deus fala para ele assim, solta a corda, não solta, o cara morre congelado. Aí quando vão retirar ele de lá, percebeu-se que ele estava a 30 centímetros do chão. Ele não soltou a corda, morreu o quê? Congelado. Na hora, no pouquinho que falta para chegar na bênção, para conquistar, para chegar no lugar aonde Deus queria levar esse homem, a Bíblia diz que ele falou, foi deu meia volta irritado. Vou nada. Vou ficar mergulhando nisso nada. Para que eu vou mergulhar naquilo ali? A irritação, às vezes, atrapalha nosso processo. Essas desistências nossas. A gente está vivendo um tempo que a gente desiste de tudo, irmão. A gente começa uma coisa, começa a orar, a gente desiste. A gente começa um projeto, a gente desiste. O pastor Silas Malafaia fala uma coisa interessante, eu não quero falar de empresariado, não, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Pelo menos, cada empresário desse Brasil, pelo menos, quebrou 4 vezes para conseguir chegar lá. Estou falando de empresário, não. Estou falando de financeiro, não. Mas estou falando de coisas que a gente bota a mão para fazer e a gente... Não aconteceu? Então, agora... Por que faz isso? Porque a soberba. Porque a soberba nossa não nos faz enxergar o que está um pouquinho à frente.
que é um pouquinho à frente, irmãos, para quem estava há muito tempo leproso? O que é um pouquinho à frente para quem estava, irmãos, há muito tempo, há um bom tempo, né? Sem ter contato com a sua esposa, sem ter contato com as pessoas, porque você sabe que o leproso era discriminado, tinha um leprosário, você ficava afastado. Não sei como é que ele estava lidando com a questão do exército, quando ele estava comandando o exército. Você lembra, por exemplo, quando a gente estava no Covid, que todo mundo estava se afastando? Acho que era muito pior, porque as pessoas já olhavam aquele homem ali como aquele condenado mesmo à morte. E ninguém poderia chegar perto dele. E aí, o que é isso? Diante daquilo que a gente pode chegar ao final, a soberba, essa soberba nossa de achar que não vou me submeter a isso, eu não vou fazer isso. Deus falou para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Para quê? Quebrar o orgulho. Orgulho nos atrapalha de chegar aonde Deus quer. Orgulho. A Bíblia diz que Deus não gosta do orgulho. Ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Às vezes falta boa vontade conosco mesmo. Uma coisa tão simples. Vai perder o quê? Aí chega uma bênção, presta atenção, Deus usou a jovem, Deus usou a mulher, Deus usou o rei e Deus usou os oficiais de Naamã. Falou assim, meu pai, seria muito difícil você dar uma mergulhada, o senhor dar uma mergulhada nisso aí? Como é que está o texto? Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Acredita ou não acredita? Acredite. Acredite no que Deus falou, acredite naquilo que o profeta falou. Vai lá, vai perder o quê se você fizer isso? Já viu que a gente faz questão por tão pouca coisa? E o que Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. E por tudo a gente quer largar. E Deus está falando assim nessa noite assim. Por quê? Vai lá e faz. Deixa o resto comigo. Era, por exemplo, o poder estava onde? Nos 7 mergulhos de Naamã? Os 7 mergulhos, o poder estava nos 7 mergulhos? Não. O poder estava na água? Não. O poder estava onde? Em Deus. Em Deus. Se você obedece ao Senhor, mas é Ele quem faz. É Ele quem faz. E se você obedece, você está no caminho da obediência, espera dele. Agora, tira a soberba. Agora, seja usado por Deus para abençoar outras vidas. Agora, creia naquilo que Deus fala. Continue. Irmãos, se a gente para, tem 2 coisas que acontecem com a gente. Ou a gente morre, ou a gente atrofia. Continue. Avance. A Bíblia diz que quando ele mergulhou, e uma vez eu fiz uma mensagem, eu estava querendo contar isso. Eu fiz uma mensagem, o que significava os 7 orgulhos na mão. Todos os 7 pecados da alma e do ego. Por exemplo, como é que eu vou mergulhar sendo comandante do exército do rei da Síria? Segundo, por que eu vou mergulhar aqui se eu tenho outros rios melhores? E aí você vai falando. Deus, às vezes, tem que nos levar num lugar desse para nos quebrar, para completar a sua obra em nós. A Bíblia diz que Naamã foi curado. Eu queria que botasse o versículo 16 aqui. Versículo 16. Porém, ele respondeu,
Tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou. Não, versículo 15, melhor falando. Falei 16. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Você pode repetir isso? Você pode repetir? Então, fez parte do processo. Deus trabalhou nele. Deus trabalhou na sua família. Ele foi curado e reconheceu que não havia outro Deus a não ser em Israel. A grande pergunta nessa noite é: será que você tem sido como a menina da mulher que trabalhava na casa de Naamã? Será que você pode ser a ponte para salvar alguém? Será que você tem amado seus inimigos? Será que você tem sido ferramenta na mão de Deus para salvar outras pessoas? A segunda pergunta é: será que você está entendendo a comunicação de Deus? O que Deus quer para a tua vida? Será que a comunicação está sadia? Ela está chegando dizendo para você assim: olha, quem dera você estivesse na frente do profeta, você seria curado. Será que você está ouvindo a voz de Deus, interpretando e entendendo a voz do Senhor? Ou será que nós estamos nesse tempo com vozes confusas? Se, como diz aquele louvor, se eu não te ouvir, eu morro, eu pereço. Mas será que a gente está ouvindo a voz de Deus? Porque quando a gente ouve a voz de Deus, entende a voz de Deus, a gente prospera, a gente avança para o projeto que Ele quer na nossa vida. Será que nós estamos deixando Deus trabalhar em nós para tirar de nós a nossa soberba de achar que nós é que somos, nós é que fazemos alguma coisa? Será que nós estamos sendo trabalhados ao ponto de descer e entender que tudo vem de Deus, é Ele quem faz todas as coisas? Se você está nesse processo, eu quero dizer para você: Deus abençoará a tua vida e Ele fará maravilhas na tua vida, para a honra e a glória dEle. A Bíblia não fala mais nada dessa jovem, mas eu tenho certeza que Deus honrou muito a vida dela, aonde ela estava. A Bíblia fala que esse Naamã foi curado. E talvez, se a gente tirar um pouquinho da nossa soberba, a cura chega. As coisas de Deus acontecem. A gente flui no Espírito. As coisas de Deus, sabe, alavancam na nossa vida. Os projetos saem da gaveta. Sabe, a gente vira uma potência na mão do Senhor. Talvez Deus vai precisar levar você. Será que Deus vai precisar levar você para mergulhar? Para desestruturar você, para dizer que não é você, mas é a graça dele agindo na tua vida. Assim como foi na vida de Naamã, que Deus te cure, que Deus te liberte da soberba, que Deus transforme você poderosamente, para a glória de Deus Pai. Amém? Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Cada vez que eu leio esse texto, é algo novo que Deus dá. Algo novo que Deus coloca na minha mente. Eu acho que é a primeira vez que eu prego esse texto aqui. Tem 6 anos aqui, né? Estou partindo para ter que completar o 7. Mas tem... Primeira vez que eu prego aqui, mas já preguei nesse texto. Mas quando eu li, eu falei, isso aqui tem algo precioso para nós. E que esses ensinamentos a gente coloque em prática para a glória de Deus Pai. Amém? Queria chamar alguém aqui, se alguém tem, nesse momento, algum pedido de oração em especial, que viesse aqui à frente, rapidamente, pela sua nora, né? O nome dela mesmo.
Driele, né? Isso. Mais alguém? Minas, Ubá. Irmãos, eu não sei se eu estou autorizado, mas teve pessoas conhecidas nossas que perderam os seus bens materiais lá em Minas. Tá bom? Então, ore. Ore, eu não vou falar o nome. Aqui em São João também tivemos dificuldade, né? Lembrando que nossa igreja é centro de concentração em caso de desabamento e deslizamento. Aos irmãos que estão aqui perto da igreja, se houver necessidade, a prefeitura vai acionar nossa igreja para receber a comunidade aqui. Tá bom? Já fiz questão até de enfatizar isso lá na Defesa Civil. Não tem problema nenhum. Se houver necessidade, o pessoal não ter onde dormir, é aqui, tá? Aí já tá, a gente já falou isso lá atrás, né? Isso, desde o ano passado. Mas se você está por aqui por perto e você vê esse movimento, você pode chegar para ajudar aí a comunidade, tá bom? Mais alguém, irmãos? Mais algum pedido? Isso, vem cá, Ronaldo. Você vai vir para cá para frente. Meu cunhado também está bem, cunhado? Está melhorando? Negão, se cuida, hein? Se cuida, hein? Entendeu? Então vamos orar? Vamos ficar de pé? Beto também. Isso. Vamos orar por ti. Vai dar tudo certo. Amém? Isso, já deu tudo certo. Então vamos orar. Estenda suas mãos para cá, abençoe essas vidas, para a glória do Senhor. Tá bom. Estenda suas mãos, vamos abençoar. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós queremos tão somente estar de acordo com a Tua vontade, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor quer nos levar. Ó Deus, e aqui estamos, Senhor, nessa noite, porque sabemos, Pai, quem curou Naamã, sabemos que quem curou, ó Deus, as outras pessoas, ó Pai, ó Deus, a filha de Jairo, ó Deus, quem ressuscitou o filho da viúva de Naim, foi o Senhor, Pai. Ó Deus, não fomos nós, não foi ninguém, ó Deus, a não ser o Senhor. Então, por isso que nessa noite nós clamamos, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, nas vidas, ó Deus, que estão necessitando, ó Deus, de uma cura, de uma, ó Deus, libertação, de uma mudança. Ó Deus, toma em Tuas mãos, eu quero entregar em Tuas mãos também, Senhor, aquelas famílias, ó Deus, que perderam, ó Deus, os seus parentes, ó Deus, nessas enxurradas, ó Deus, perderam os seus bens materiais. Faço menção de Ubá, de Juiz de Fora, Senhor, entra com providência naquela cidade, tenha misericórdia, Senhor, que o socorro chegue, Pai, e que seja, ó Deus, rápido, ó Deus, para que essas famílias sejam acudidas também. Toma as famílias de São João de Meriti, que foram, ó Deus, também que sofreram, ó Deus, com essas chuvas. Só entre com providência, que o Senhor os abençoe da mesma forma. Ó Deus, toma São João de Meriti, Pai. E agora, Deus, de maneira especial, eu quero entregar a vida do Beto em Tuas mãos. Senhor, clamamos, ó Pai, pela intervenção do Senhor na vida dele, Pai querido. Ó Deus, que essa enfermidade, ó Deus, que essa infecção, Senhor, ela seja curada, seja repreendida pelo poder que há no Teu nome. Ó Deus, eu entrego, ó Deus, a vida, Deus, da Adriele também, Senhor, toma em Tuas mãos. A Tua filha está, ó Deus, com a pressão alta, mas o Senhor é aquele que cuida, ó Deus, da nossa vida, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor controla os nossos batimentos cardíacos. O ar que respiramos pertence ao Senhor. Cuida da Tua filha, entra com providência na vida dela. Ó Deus, a Tua filha, a irmã Conceição, agradece. Ó Deus, porque o Gilberto, ó Deus, ó Pai, conseguiu um emprego, muito obrigado. Ó Deus, porque a família em Araruama está bem, cuida dela. Toma a vida de Michele, salva Michele, ó Deus, entra com providência na vida de Michele. E agora eu entrego o Teu filho, Ronaldo, Senhor, nessa batalha, ó Deus, nessa batalha que a Tua palavra diz que o Senhor pelejará por nós.
peleja pelo teu servo, Deus querido, entra com providência na saúde dele, Senhor, e dê a vitória, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem movido as águas, ó Deus, em favor do teu servo, ó Deus, em um nome santo do Senhor Jesus. Cura o teu filho, Pai querido, e que venhamos, ó Deus, cantar, ó Deus, o hino da vitória neste lugar, pelo poder que há no teu nome, Pai. O abençoe poderosamente da planta do pé ao último fio de cabelo, Senhor, e traga a cura para a honra e a glória do teu nome. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e nos faz regressar no domingo pela manhã para a escola bíblica dominical, e que o teu nome seja glorificado e exaltado em tudo. Oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.